Muito bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Deixa eu só liberar vocês aqui. Estou liberando, só um minuto. Bom dia, sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Primeiramente, feliz ano novo, que seja um ano muito próspero, cheio de realizações, cheio de dividendos, cheio de rendimentos na conta. Sejam todas muito bem-vindas, que o 2025 de vocês seja repleto de coisas boas, coisas positivas. Muito bem, deixa eu liberando aqui vocês. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu quero entender se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo escutar direitinho. Peraí, deixa eu liberar aqui. Peraí. Coloca para mim no chat, por favor, porque eu estou sem retorno. Como a gente fez uma atualização nos computadores, eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo ou não, tá? Então vocês podem colocar aí no chat se vocês estão me ouvindo, tá? Bom dia, Vanderleia, seja muito bem-vinda. O som tá direitinho, tá limpo, tá escutando direitinho? Peraí. Muito bem. Vamos lá, então. Deixa eu liberar aqui. Eu também estou liberando aos pouquinhos. Então, deixa eu terminar de liberar vocês aqui. Um dia som perfeito para mim. Ótimo, muito bem. Então, o som está perfeito? Tá ótimo, era isso que eu queria saber. Estava funcionando porque a gente atualizou o microfone, a gente atualizou a câmera, a gente atualizou algumas coisas aqui dos computadores. E para mim não volta o retorno para saber se vocês estão me ouvindo ou não, tá? Então, primeiramente, sejam muito bem-vindas novamente. Feliz ano novo, que 2025 seja muito próspero, cheio de realizações, cheio de dinheiro no bolso. Eu espero que seja um ano aí de muitas conquistas, muitos aprendizados. 2025 é um ano aí que nós vamos ter vários desafios no mercado financeiro, mas que também vão trazer muitas possibilidades de investimentos para todo mundo, né? Nós estamos vendo a bolsa se recuperando aí aos pouquinhos. Tem dias que ela está mais alta, tem dias que ela está em queda. Normal, começo de ano. Daqui a pouco a gente tem reunião do Copom, tem mais um reajuste na taxa de juros, provavelmente vai subir um pouco mais, né? Já é previsto isso. Então, a gente vai ver o mercado de bolsa de valores oscilando bastante no ano de 2025. É claro que se acontecerem medidas para controlar a inflação, a taxa de juros e outras coisas da economia, isso pode vir a acontecer de uma forma um pouco diferente, tá? Então, pode ser que, como na expectativa do ano passado, em 2024, nós tínhamos ali a taxa de juros Selic finalizando o ano a 9%. Pelo menos essa era a expectativa que o mercado financeiro tinha lá no comecinho de 2024, e a gente sabe muito bem como é que terminou o ano, né? Nós terminamos com uma taxa de juros acima da casa dos dois dígitos, acima de 12%. E é bem provável que a gente veja também agora no ano de 2025 a taxa de juros no nosso país subindo mais um pouquinho, né? Nós temos mais duas reuniões do Copom que já estão previstas com aumento, que é agora em janeiro e outra em março. Então, nós vamos sim chegar à taxa de juros de 14% ao ano, e a gente vai ver, sim, também a taxa de juros fazendo a Bolsa de Valores cair um pouco mais. Então, para quem tem fundos imobiliários, para quem tem ações na Bolsa de Valores, é interessante que entenda que esse ciclo de mercado que nós estamos vendo agora, ele vai perdurar por mais um tempo. Então, quem está com queda nos investimentos vai continuar com queda na Bolsa de Valores, a ideia de comprar dólar. Logo, logo nós vamos entrar no módulo de investimentos internacionais, que é o próximo, né? Nós vamos terminar logo o renda variável e vamos começar em breve a parte do mercado internacional. Vocês vão perceber que o dólar ele vai ficar na casa dos 6, 6,20, não vai baixar. A gente ainda tem expectativa de que o dólar vai chegar ali a R$ 7 até o final do ano. Pelo menos essa é uma expectativa que eu tenho, tá? E isso é uma coisa que eu já estou cantando para algumas alunas desde 2023. Então, sim, nós podemos chegar a um dólar aí de R$ 7, porque estão acontecendo fatores na economia que fazem com que esse dólar ele fique mais caro para quem está comprando.
Então, vocês vão ver isso na parte de investimentos internacionais, porém, não existe um melhor momento para comprar dólar. Quando existe tomadas de decisão na economia, que você vai perceber que existe um movimento para a queda do dólar, aí é interessante que você não espere, mas compre menos, tá? Então, por exemplo, eu não estou deixando de comprar dólar mesmo com o dólar batendo 6,20. Eu comecei a comprar dólar há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu peguei dólar, era 3 e pouco. Hoje eu pago 5, 5. Eu pago 6,20 no dólar. Então, olha o salto, né? Dobrou o valor do dólar. Só que a gente tem que pensar que é uma moeda forte, que ela sempre vai se valorizar perante o real. Então, não tem o que fazer. Você vai comprar dólar mesmo que mais caro, né? O problema é o nosso poder de compra. Nosso poder de compra acaba caindo um pouco, porque antes você tinha um dólar de 1 para 1, depois de 2 para 1, depois de 3 para 1, agora 6 para 1. Isso faz com que antes você pudesse comprar 1 para 1. Agora você tem que desembolsar 6 para comprar um, né? 6, 6,20, 6 e pouquinho. Mas isso também vai te ajudar a fazer sua reserva financeira lá nos Estados Unidos. A gente vai chegar nessa parte aí no próximo módulo, que é finanças internacionais. Tá? Em finanças internacionais, vocês vão aprender um monte de coisa: dólar comercial, dólar de turismo, os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, as stocks, que são as ações americanas, os fundos de índice, que são os ETFs. Vocês vão aprender sobre criptoativos, que não é finanças internacionais, mas que vai entrar no módulo de finanças internacionais. Vão aprender aí sobre os criptoativos, criptomoedas, NFTs e vários outros investimentos. Tesouro americano, os CDBs americanos, LCIs e LCAs americanos, que recebem outro nome lá fora. Então, a gente vai, sim, comprar investimentos internacionais, mesmo comprando pouquinho. A gente tem essa possibilidade hoje, com pouco dinheiro, comprar investimento lá fora também, tá? É claro que a gente vai ter que converter uma média de R$ 100 para conseguir comprar dólar numa quantia que a gente consiga comprar os investimentos lá fora. Muito mais porque o nosso poder de compra diminuiu do que porque a aplicação lá fora é cara. Pelo contrário, a aplicação lá fora, em comparação à brasileira, ela é mais barata no sentido de burocracia e de compra de quantidades do que aqui no Brasil. Tá? O que, infelizmente, tem interferido bastante é o dólar, mas isso não vai cair, então a gente já vai se preparando. Isso já é uma. Vamos falar com um aviso para você já ir se preparando, deixando um dinheiro reservado na sua conta, no seu CDB de liquidez diária, até mesmo na conta corrente, lá no porquinho do Banco Inter, na caixinha do Nubank, porque nós vamos em breve aprender a converter dólar. Então, vai separando aí 50, R$ 100, vai deixando separado para esta finalidade, porque saber converter dólar e comprar investimentos nos Estados Unidos é muito fácil, mas só vai ser fácil se você tiver com dinheiro na conta para a gente fazer isso aqui durante os conteúdos complementares, tá? Porque a gente também vai ver essa parte em conteúdo complementar, certo? Muito bem. Bom, antes do nosso recesso de final de ano, nós começamos a falar aí sobre os fundos imobiliários, que, como eu já disse, é a minha aplicação hoje favorita. Eu tenho algumas aplicações que eu gosto muito, algumas ações na Bolsa de Valores que eu gosto muito, mas os fundos imobiliários sempre chamaram muito mais a minha atenção pelo fator de pagar renda mensal. Quem é o brasileiro que não gosta de receber renda todos os meses, né? Ter ali o dinheiro caindo todos os meses na sua conta. A gente cresceu num país onde a ideia de ter terreno, ter casa de aluguel para receber aluguel sempre foi muito interessante. Mas isso é muito caro, né? Custa muito caro você ter um imóvel. A gente já falou disso sobre a compra de um imóvel, dor de cabeça, burocracia. Então, a gente já vem observando os fundos imobiliários há alguns anos como uma alternativa para isso, tá? Eu gosto de destacar que o fundo imobiliário ele não tira de você a necessidade ou a oportunidade de comprar uma casa, um terreno, construir e ter aluguéis. Mas ele vai ser um mecanismo para facilitar a sua vida. Você pode ter os dois. Você pode ter tantos fundos imobiliários, quanto você pode ter uma casa, um terreno que você está construindo para construir casas de aluguéis, para alugar depois ou para vender. Você pode fazer tudo isso, porque realmente aquele ditado, quem tem terra não erra, ele é verdadeiro. A questão é que a terra está cara. Tudo que é findável, tudo que é limitado, tudo que é escasso, acaba se tornando caro, né? Esse é o princípio da inflação, oferta e demanda.
Quando você tem uma oferta muito pequena de uma coisa e uma demanda muito grande de pessoas interessadas, aquela oferta fica cara. Então, se eu tenho um bom terreno, uma boa casa, bem localizada, numa zona de cidade, onde tem comércios, shoppings, hospitais, transporte, numa localidade muito boa, e eu tenho aquele terreno, aquela casa, eu vou ter uma oferta maior de pessoas interessadas naquele imóvel. Então, eu vou poder aumentar significativamente o valor de venda ou de aluguel desse imóvel. Agora, se eu estou falando de uma localidade que não tem nenhuma estrutura, não tem hospitais, não tem comércios, não tem nada de lazer por perto, eu não vou ter uma demanda tão interessada, né? Eu não vou ter tantas pessoas interessadas num lugar assim. Então, eu vou ficar com um terreno, com uma casa parada por muito tempo. E casa e terreno parado gera o que a gente chama de depreciação, ou seja, começa a perder o valor, porque está parado. Uma casa fechada, ela vai precisar de manutenção. Reformas, restaurações, a rede de esgoto precisa ser atualizada, porque depois de passar de um tempo, dependendo da encanação, a encanação estoura, trinca, a rede elétrica começa a dar problema. Então, você começa a perder o valor do imóvel e tem que fazer reinvestimentos constantes para manter aquele imóvel funcionando. E mesmo que ele esteja funcionando tudo certinho, talvez você não consiga alugar ele pelo valor que você gostaria, porque estamos no momento em que o dinheiro ele está perdendo muito valor, as pessoas estão sem dinheiro, então você não vai conseguir colocar o aluguel dos sonhos no imóvel. E mesmo que você consiga, você vai ter ali o problema com o inquilino. Então, o fundo imobiliário, ele nasce da necessidade de dar acesso aos investidores a investimentos do setor imobiliário, para que você, com pouquíssimo dinheiro, hoje menos de R$ 10, você consiga comprar cotas, pedacinhos de fundos que investem no setor imobiliário. E, com isso, receber renda todos os meses. Renda essa que nós já vimos nas aulas anteriores, de fundos diferentes. Então, até a aula passada, nós já tínhamos visto 3 fundos imobiliários diferentes. Fundo de tijolo, que predominantemente vai comprar imóvel físico. Todas as vezes que você ouvir falar sobre fundo de tijolo, nós estamos falando de imóvel físico. Falamos sobre fundo de papel, que compra dívidas do setor imobiliário. Então, uma construtora precisa pegar dinheiro emprestado através do banco para construir imóveis residenciais, comerciais e para diversos fins. Ao invés dela pegar dinheiro emprestado com o banco, ela vende o quê? LCI ou CRI, letra de crédito imobiliário ou certificado de recebível imobiliário. O fundo imobiliário vai lá no banco, compra uma quantidade dessas LCIs, monta o fundo e você compra cotas. E aí, ao invés de você receber aluguel mensal, você recebe juros mensais das aplicações. E nós aprendemos também, na aula anterior, na aula de número 16, sobre os fundos de fundos. Fundos que têm como característica principal, ao invés de comprar imóvel ou dívida, eles compram cotas de fundos que já existem. Então, ele não faz esse papel de ir lá e comprar o fundo de shopping center e compra tantos shopping centers, ou ele vai lá e compra dívidas de hotelaria. Não, ele vai lá e compra dentro da Bolsa de Valores cotas de outros fundos que já existem para ele diminuir este trabalho que ele tem. Por isso que chama fundo de fundos. Ele compra cotas de outros fundos, tá? No Brasil, as características, né, os 2 tipos de fundos mais comuns são os 2 primeiros, fundo de tijolo e fundo de papel. Só que deles vieram os derivados, né? Então, você tem o fundo de fundos, que compra cotas dos outros fundos, e hoje nós vamos ver mais 2, para encerrar aqui a parte de fundos imobiliários. A gente vai ver fundos do agronegócio, que são conhecidos como FIAGROS, e você vai ver também o fundo de desenvolvimento, tá? E aí, vocês vão ter um material complementar, onde eu vou falar para vocês sobre estratégia de montagem de carteira de fundos imobiliários, certo? Então, a gente vai conseguir enxergar hoje como que funcionam as últimas 2 classes de fundos imobiliários, tá? Então, vamos lembrar aqui, quando eu estou falando de fundos imobiliários, não estou falando de um fundo imobiliário, eu estou falando primeiro de 5 classes diferentes: tijolo, papel, fundo de fundos, fiagro e desenvolvimento. Dentro dessas categorias, existem subcategorias. Então, por exemplo,
fundo de tijolo, vai ter fundo de tijolo de shopping center. Eu vou ter fundo de tijolo de logística, fundo de tijolo de laje corporativa, escritórios de empresas, fundo de tijolo hospitalar, fundo de tijolo educacional. Então, eu tenho segmentos, né? Tenho subcategorias dentro do fundo de tijolo. Fundo de papel é a mesma coisa. Eu vou ter fundo de papel que investe em imóveis do setor de logística, mas é na dívida do setor de logística, não é no imóvel físico ainda, porque ele está sendo construído. Eu vou ter fundo de papel de shopping center. É um fundo que investe nas dívidas da construção de shopping center. Fundos de papel de prédios educacionais. Estou investindo em dívidas de prédios educacionais que ainda estão sendo construídos, tá? No fundo de fundos, você já tem a diversificação entre as categorias. Então, eu posso ter lá dentro do fundo de fundos um pouco de tijolo de shopping, um pouco de tijolo educacional, um pouco de tijolo de logística. Eu vou ter um pouco de fundo de papel de dívida, de resort. Eu vou ter fundo de papel de dívida de hotelaria. Eu vou ter fundo de papel de imóveis comerciais. Eu vou ter fundos mistos que misturam, né? Tem aluguel, mas também tem terreno, tem imóvel sendo construído. E aí a gente vai ter agora os dois últimos tipos de fundos, que é o FIAGRO e o fundo de fundos, tá? O fundo de fundos, a gente não vai ter tanta informação para estudar, porque ele não é uma categoria muito grande, mas a gente vai ver também. O que nós vamos começar a ver hoje vai ser exatamente os fundos de FIAGRO. Então, o que a gente vai ver hoje? Conhecendo os fundos de agronegócio, esse daqui é extremamente importante, não que os outros não sejam, mas vocês vão entender daqui a pouco por quê. Conhecendo os fundos de desenvolvimento, que vai ser um breve resumo, porque não existe tanta informação sobre esse tipo de fundo, e vocês vão ter um material complementar, que é a estratégia de análise de investimento em fundos imobiliários para montar carteira, tá? Antes da gente entrar aqui na parte dos FIAGROS, eu quero falar sobre esse material complementar que vocês vão ter, que é a estratégia de análise de investimento em fundo imobiliário. Vamos entender o seguinte. Falei anteriormente para vocês, em módulos anteriores, que você não deve, hipótese alguma, colocar todos os ovos na mesma cesta. Você não pode ter somente uma cesta, nem somente um galinheiro. Em outras palavras, você não pode ter somente um tipo de investimento. Você não pode ter só tesouro direto, você não pode ter só CDB, você não deve ter só fundo imobiliário, só ações, só comprar dólar. Quanto mais você diversificar entre as categorias, melhor. E aqui eu quero fazer uma breve separação de uma coisa que vocês precisam entender. Reserva de emergência é uma coisa, carteira de investimentos é outra, tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem alunas que me perguntam assim, Bruno, eu vou lá e pego R$ 1.000 para investir todo mês. Desses R$ 1.000, 250 da minha reserva financeira, e aí me sobram R$ 750 para diversificar. Como é que eu vou diversificar isso? Vamos entender o seguinte: a reserva financeira, ela é uma aplicação que você faz para sua reserva de vida, ou seja, para oportunidades e problemas que você vai ter no seu dia a dia. Tecnicamente, o orçamento familiar ele deveria ser dividido em 50, 30, 10, 10. 50% para gastos essenciais, 30% para gastos não essenciais, 10% para metas de vida e 10% para reserva financeira. Esses 10% que você tem é uma aplicação à parte. Então, vamos lá. Qual a aplicação que eu uso para reserva financeira? CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, caixinha do Nubank, porquinho do Inter, ponto. São essas 4 aplicações que eu tenho, tá? Os outros 10%, esses eu vou diversificar nos demais investimentos para carteira de investimentos. Então, a reserva financeira, ela entra num primeiro momento como um investimento porque a gente não tem. Então, eu preciso fazer a reserva financeira, senão eu não vou conseguir investir com qualidade nos outros ativos, nos outros investimentos. Mas eu preciso entender que quando eu pego lá o meu salário, quando eu pego a minha renda e vou investir, eu já tenho que, por obrigação, separar os 10% para reserva.
É a diferença depois da reserva que eu vou investir nas demais classes de ativos. Então, tem que ter isso em mente. Muita gente mistura, né, os dois. Ah, eu tenho ali R$ 1.000, é para reserva financeira e para os outros investimentos. No primeiro momento, você vai fazer dessa forma mesmo, porque é assim que a gente começa. Mas é interessante que você entenda que não tem onde você diversificar sua reserva financeira. Então, por exemplo, eu peguei os 10% da minha reserva, eu posso colocar 5% em CDB, 2,5% em Tesouro Direto e 2,5% em fundo imobiliário? Não, não pode. Os 10% tem que estar ou em Tesouro Selic ou em CDB de liquidez diária. Não tem diversificação para reserva financeira, tá? Bruno, mas eu já tenho metade da minha reserva guardada, já tenho 6 meses do meu custo de vida guardado, eu tenho 3 meses do meu custo de vida guardado. Se você quiser, você pode diversificar, mas você vai diversificar entre categorias que tenha liquidez. Ou seja, vai ser só CDB, Tesouro Direto Selic, Caixinha do Nubank ou Porquinho do Inter. Você não vai pegar um percentual da sua reserva financeira e vai colocar em fundo imobiliário, tá? Então, reserva financeira é separada, certo? Aí o restante do seu dinheiro vai para fundos imobiliários, ações, outras aplicações de renda fixa. Então, entendam esta separação, tá? Você tem como obrigação fazer a sua reserva. Então, esse mês eu não tenho muito dinheiro, eu tenho R$ 200 para investir, eu tenho R$ 100 para investir. Primeiro a sua reserva, depois os investimentos. Bruno, eu tenho R$ 1.000 para investir todo mês. Eu sei que desses R$ 1.000, 500 é da minha reserva financeira. Mas aí vai ficar R$ 500 para eu diversificar entre outros CDBs, tesouros, fundos imobiliários, ações, investimentos internacional, criptomoeda. Será que eu não posso diminuir o valor que eu guardaria na reserva financeira e aumentar o valor que eu vou investir nas outras categorias? Não. E, na verdade, não é que você não pode, você não deve fazer isso. Por quê? Se você está passando por um momento financeiro complicado, isso pode custar muito caro para os seus investimentos, tá? Às vezes a gente fala assim, eu já tenho R$ 10.000 guardado na reserva, 15 mil, 20 mil na reserva. Então, eu vou parar de guardar dinheiro na reserva financeira e vou guardar só agora fazer investimentos de outros tipos. Gente, mesmo que você complete sua reserva financeira, você não para de guardar dinheiro na reserva. Sabe por quê? Existe uma frase que eu gosto muito de dizer para todos os meus alunos, que é o seguinte: você consegue saber quanto você deveria ter, mas você não sabe o tamanho do problema que você vai ter. Então, quando a gente faz cálculo de reserva financeira, meu custo de vida mensal é R$ 3.000. Então, eu deveria ter uma reserva de 6 vezes esse valor. Então, estou falando ali de 3, 6, 9, R$ 18.000. Alcancei os R$ 18.000, eu não guardo mais dinheiro na reserva. Não, você vai continuar investindo normalmente. Então, se você separa, mas, se é R$ 18.000, por que eu vou continuar guardando dinheiro na reserva? Exatamente por isso. Você sabe o valor da reserva. Você não sabe o tamanho do problema que você pode vir a ter, tá? Quando eu decidi sair do mercado CLT e empreender, eu tinha dinheiro guardado para 1 ano e meio de reserva financeira. Nós tivemos um problema familiar e meu dinheiro durou 3 meses. Eu comecei a arrancar os cabelos da cabeça porque eu comecei a pensar, e agora, o que eu faço? Porque eu tinha um dinheiro de 1 ano e meio e virou 3 meses, entende? Então, você nunca vai parar de guardar dinheiro na sua reserva. Você vai continuar investindo na reserva. E de preferência que você consiga ir ajustando. Então, por exemplo, hoje eu consigo tirar todo mês R$ 100 para minha reserva financeira. Para 2025, tenta guardar um pouquinho mais. 110, 115, 120, 125. Bruno, por que eu tenho que guardar um pouquinho mais todo ano? Inflação. Sem você fazer nada, o seu dinheiro está se desvalorizando. Então, R$ 100 de hoje vai valer menos amanhã. Então, você pode guardar R$ 100 hoje, só que amanhã esse R$ 100 está valendo menos. Então, você vai ter que, para corrigir essa desvalorização, guardar um pouquinho a mais. Então, o que eu, Bruno, por exemplo, faço todo ano? Eu reajusto o meu valor de reserva em 10%. Como assim, Bruno? Se eu guardo R$ 1.000 na reserva, vou guardar 1.100. Se eu guardar mais R$ 100, vou reajustar 10%. Todo ano eu reajusto 10%, por causa da inflação e da desvalorização do dinheiro. Então, todo ano eu tento guardar 10% a mais do que eu guardava no ano anterior. Ano passado eu guardei R$ 1.000 todos os meses, esse ano vai ser 1.100 todos os meses.
2026 eu vou guardar mais 10%. Então, vai ser 1.100 mais 10%, que vai dar 1.211, eu acho, alguma coisa assim. Então, a gente vai para 1.211. Isso me obriga a fazer mais dinheiro, entender que eu preciso reajustar o valor do investimento, tá? Não é só guardar um valor fixo, é ir reajustando anualmente, tá? Então, aqui eu fiz essa, digamos que esse disclaimer, como a gente fala, né, esse breve ponto aqui para vocês entenderem que reserva financeira, independente de como é que está os seus investimentos, tem que ser mantida, é um investimento à parte, não contabilizamos ele na carteira de investimentos. Como assim, Bruna, a gente não contabiliza? Reserva financeira é uma coisa, carteira de investimentos é outra. É que a reserva também é investida. Por isso que as pessoas confundem muito. Ah, mas reserva não é investimento? É. Só que reserva é para a sua vida, para a sua vida pessoal, para você cuidar de problemas que podem acontecer, de oportunidades que podem surgir. Sua carteira de investimentos é para metas futuras, metas que você deseja daqui 2, 5, 10, 20 anos para frente. Aposentadoria, né? Você fazer a sua carteira previdenciária, tá? Então a gente precisa entender isso. Quando você pega lá R$ 1.000 para investir todos os meses, se você está falando para mim que desses R$ 1.000 são 20% já do seu salário, que é os 10% para metas, 10% para reserva, eu tenho que lembrar que 10% então é R$ 500. Eu vou guardar esses R$ 500 ali para minha reserva financeira, é CDB de liquidez diária, não tem muito para onde correr, tá? Os outros R$ 500 eu vou poder diversificar. E aí eu tenho que pensar, quando eu falo de estratégia em fundos imobiliários, o seguinte: se sobraram R$ 500 agora para você investir nas suas demais metas, você vai pegar isso e vai fatiar. Então, por exemplo, esses R$ 500 vai ser fatiado pelo menos em quatro. Como assim, Bruno, em quatro? Renda fixa, 25%. Renda variável com fundos imobiliários, 25%. Renda variável com ações, 25%. Investimentos internacionais criptoativos, mais 25%. Em outras palavras, imagina o seguinte: você tinha R$ 1.000. Esses R$ 1.000 eram seus 20%. 10% é sua reserva, R$ 500, já separou. Tá? CDB de liquidez diária, já era. Acabou esses R$ 500, está investido. Sobraram os outros 500. Os outros 500 são 100% que agora você pode investir. Você vai dividir em quatro. Então, vai ser algo em torno de R$ 125 para renda fixa nacional, 125 para fundos imobiliários, 125 para ações, 125 para dólar e mercado internacional e criptoativo. Então, depois que eu tirei a minha reserva, o saldo que sobra, eu vou fatiar em quatro e vou investir um pouco em cada categoria. Por que eu estou trazendo esse ponto aqui para a gente pensar? Porque quando a gente fala de fundo imobiliário, os olhos das pessoas brilham. Porque, afinal de contas, você vai receber renda passiva todo mês. Renda passiva, dinheiro que você não precisou mais trabalhar por ele. É dinheiro fazendo dinheiro. É dinheiro caindo na sua conta. E aí você começa a fazer automaticamente cálculo. Se eu coloco R$ 10 e recebo 10 centavos, no próximo mês, se eu invisto 100, eu recebo R$ 1. Se eu guardo 1.000, eu recebo R$ 10. Se eu guardo 10.000, eu recebo 100, e por aí vai. Isso começa a gerar uma ganância muito grande nas pessoas de querer colocar dinheiro somente em fundo imobiliário e não olhar que a carteira dela está ficando totalmente desestruturada. Como assim, Bruno, desestruturada? Significa que você não está guardando dinheiro na sua reserva, significa que você não está guardando mais nada na renda fixa, significa que você não está diversificando entre ações. Se der um chabu, se der um problema igual a gente está tendo agora de economia, na Bolsa de Valores e os fundos despencando, você vai ver o seu patrimônio todinho sendo diluído. Ou seja, ele diminuindo. É por isso que existe a diversificação. Então, por mais atrativo que seja você pegar o seu dinheiro e colocar em fundos imobiliários, respeitem a diversificação. Se eu estou falando que é para vocês dividirem em quatro o saldo que sobra para investir, dividam em quatro. Ah, Bruno, mas é só R$ 125 para investir em fundo imobiliário? É. Ah, mas é só R$ 125 para investir em ações? É. É só R$ 125 para comprar ali CDB, LCI, LCA na renda fixa? É. Nossa, mas vai ficar só 125 para comprar dólar, comprar criptomoeda? É, mas você balanceou toda a sua carteira. Em cada caixinha, você colocou um pouquinho.
Se algum desses mercados der problema, mercado de renda fixa, mercado de bolsa com ações, mercado de fundos imobiliários, mercado internacional, não vai te prejudicar porque sua carteira está diversificada. Então, atentem-se. Não coloquem todos os ovos na mesma cesta. Por mais atrativo que seja, por mais que você veja o rendimento que respeite a diversificação. Porque o que faz uma investidora se manter no longo prazo é a diversificação, tá? E aí, como já dizia Albert Einstein, tudo deve ser feito de forma mais simples possível, mas não tão simples assim. O que, que eu quero dizer com esta frase que eu estou trazendo aqui na primeira aula do nosso ano? Que as informações elas precisam ser simples, mas não tão simples ao ponto de ter tudo mastigado e vocês não conseguirem pensar por vontade própria, por conta própria. Então, vocês precisam ter exatamente o senso de pesquisa, o senso de sentar e estudar. Essa história que a gente tinha lá em 2024, que eu não vou aceitar agora em 2025. Ah, mas está muito corrido. Ah, mas eu tenho filho. Ah, mas eu trabalho fora. Ah, mas para você ser a rica da família, você vai ter que fazer coisas acima do que as pessoas fazem. Tá? Você vai ter que estudar mais do que as pessoas estudam. Você vai ter que trabalhar mais do que as pessoas trabalham. Você vai ter que investir melhor do que as pessoas investem. Tá? Não tem um atalho. Muita gente compra curso digital, curso gravado, consultoria, comigo mesmo. Né? E às vezes sai frustrado e fala assim, poxa vida, eu queria tanto ter terminado desse jeito, hoje eu tô. Gente, não tem segredo. Tá? Existe metodologia. Se você não segue a metodologia, aí é outra história, né? Então a gente precisa entender que sim, as coisas, os investimentos eles são simples, mas não tão simples. E isso vai se tornar mais simples, não porque alguém está te dando informação, é porque você está estudando. Tá? Você fica mais experiente estudando. Não é esperando só aqui na aula ou assistindo conteúdo complementar. Tem gente que está com conteúdo bem atrasado ainda, que quando chegar na hora de avaliação de renda variável, vai ficar perdida. E como eu já falei antes, não importa se você pagou R$ 1 milhão pelo curso. Se você não tiver aprovação, você não passa. Infelizmente, não posso certificar uma pessoa que ela não entregou nem a média. E entregar a média é fazer o básico. É assistir às aulas, é ver os conteúdos complementares, é fazer os exercícios que vão surgindo, é tentar fazer os exercícios na prática, né? Investir ali na prática e questionar, perguntar, ter dúvida, querer saber sobre, tá? Então a gente precisa entender que tudo deve ser feito de forma mais simples possível, mas não tão simples assim, tá? Ou não tão simples demais. Investimentos não é para ser simples. Como assim, Bruno, investimento é para si? Como você quer que uma coisa que vai te gerar liberdade financeira, que você vai poder parar de trabalhar, você vai ter investimentos pagando para você renda mensal, para você não ter que trabalhar, pode ser simples. Se fosse tão simples assim, estava todo mundo vivendo de rendimento, não tinha ninguém mais trabalhando. Obviamente o mercado teria entrado em colapso, porque se ninguém está trabalhando, quem gera riqueza para o país? Quem gera o que você consome? Quem gera o que está sendo construído, quem gera a saúde, a educação, não tem como, né? Então, a gente precisa entender que investimento não é para ser simples. Então, investimento é como empreendedorismo, está para todos, mas não significa que todos vão conseguir, tá? Então, Einstein foi muito inteligente quando ele disse isso. As coisas devem ser feitas da forma mais simples possível, porém não tão simples demais. Porque senão a gente fica mal acostumado, a gente não vai atrás de informação. Por isso que quando eu trago aqui nas aulas alguns investimentos para a gente analisar, é para analisar, não é para você comprar, tá? É para você estudar. É para você, na nossa aula individual, vir aqui me questionar, Bruno, eu estudei sobre o fundo imobiliário XYZ e eu queria saber o que, que significa o rendimento. Como que ele faz dinheiro? Se você não tiver esta curiosidade, o nosso curso não vai durar para sempre. Inclusive, ele finaliza ali no finalzinho, mais ou menos, de março. Eu não vou estar mais disponível todo dia. Ah, mas eu faço consultoria. Então, mas uma hora a consultoria vai acabar. Uma hora o curso acaba. Uma hora você consome conteúdo de outro professor e vai acabar. Você vai ter que ter o pensamento autônomo. Você vai ter que pensar sobre isso, tá? Senão você vai continuar investindo através do banco, porque é o que os bancos querem, né? Que você não seja autônoma. E sim que você tome as decisões baseadas no que eles ensinam, no que eles falam, no que eles querem, certo? Então tenham esse senso aí de que
As coisas podem ser simples, mas elas não vão ser simples demais. Então, você vai ter que, agora em 2025 e para os próximos anos da sua vida, separar um período para investir, certo? Entrando aqui na parte de fundos de agronegócio, investindo no setor que mais cresce no Brasil e que mais crescerá nos próximos anos. Vamos começar entendendo como que funciona, então, os fundos de agronegócio ou FIAGROS, né? Imagine investir em fazendas, em plantações gigantescas em diversos estados brasileiros, fazer parte do agronegócio, que nada mais é do que um dos pilares da economia brasileira, e ainda receber parte da renda do aluguel desses empreendimentos, sem colocar necessariamente a mão na terra. Eu já falei com muitas pessoas, eu vejo muito esse tipo de situação. As pessoas, elas gostam da ideia da terra, né, do imóvel e etc. Mas a gente sabe que é um custo muito alto, tanto para você ter um imóvel físico, mas para você ter uma fazenda que gere algum tipo de, como a gente fala, de cultura de plantio, né? Milho, soja, criação de gado, criação de frango. A gente sabe que é um pilar muito importante na economia, né? Hoje a gente pode até falar que o agronegócio, ele é um dos pilares principais da nossa economia, que é a produção mundial de alimentos, né? Então, a gente precisa entender que realmente é uma coisa que é extremamente essencial. Não tem como você viver sem alimento. Mesmo que exista a inflação, mesmo que exista o aumento generalizado dos preços no mercado, se eu não consigo consumir arroz e feijão, eu vou consumir macarrão, eu vou consumir frango, ovo, salada, eu vou mexer ali na minha rotina, né, na minha alimentação da semana, para trocar coisas mais caras por coisas mais baratas. Nós temos a parte também de sazonalidade. Existem épocas do ano que uma série de alimentos está mais cara do que outras. Existe um período do ano que você vai ter produtos mais baratos do que em outras épocas, porque tem uma demanda, uma quantidade maior sendo produzida. Então, a gente consegue se adaptar hoje à ideia de, olha, se eu tenho um alimento muito caro, eu vou trocar por outro alimento, né? Dentro da medida do que é possível. Mas fato é, você não vai parar de consumir alimento. Ninguém vive à base de pílula, ninguém vive à base de injeção, ninguém vive à base de ar, de luz, né? Nós precisamos de alimento. E isso é uma coisa que é no mundo todo. Então, você ter terra, você ter plantação, você ter o agro, é algo que realmente traz muita produção, né? Produção de dinheiro, no caso, tá? E o Brasil, ele é conhecido hoje como celeiro do mundo. E a gente vai ver isso mais para frente. Pode até parecer um sonho caro, mas vamos aprender que, muito pelo contrário, investir no agro está cada vez mais acessível e fácil devido aos FIAGROS, fundos imobiliários do agronegócio brasileiro. Vamos entender como surgiu primeiro os fundos do agronegócio. Preste bastante atenção aqui no seu professor. Olha só, desde o começo do agronegócio no Brasil, lá nos primórdios, quando a gente estava falando ali dos nossos antepassados que já plantavam para colher e consumir, você tinha um incentivo para o agricultor vindo do governo federal. O governo federal pegar uma parte do dinheiro que ele arrecada, vai lá e empresta dinheiro para as cooperativas do agronegócio. O que são as cooperativas do agronegócio? Em resumo, são como espécies de bancos que fazem empréstimo para o agricultor. Então, a cooperativa pegava dinheiro com o governo e emprestava esse dinheiro para o agricultor através ali das cooperativas. Com o passar dos anos, nós vimos o mercado do agro crescendo muito, a quantidade populacional no mundo aumentando e dando saltos. Então, o governo ele começou a ficar sem dinheiro para emprestar para o agronegócio. E se o agronegócio é um dos pilares da economia brasileira, significa que esse pilar começa a ficar meio bambo, né? Ele começa a ter problemas, porque não tem dinheiro suficiente para emprestar para a cooperativa e a cooperativa fazer empréstimo para o agricultor. Então, o que aconteceu? Em 2020, um grupo de investidores olharam para o mercado de fundos imobiliários e falaram o seguinte: bom, nós já investimos no setor de fundo imobiliário através de tijolo, já compra imóveis físicos e recebemos aluguel.
Já investimos em título de dívida, então a gente vai lá e compra cotas de fundos que investem em LCI, CRI, fundos de fundos que já diversificam. Isso fez com que o mercado de imóveis crescesse muito, que a indústria crescesse muito, que o comércio, que os shoppings crescessem muito, através aí do dinheiro que vem dos fundos imobiliários. Então, por que não agora a gente entrar no agronegócio também? Então, lá em meados de 2020 para 2021, foi elevada uma proposta ao governo federal, ao Banco Central, de criar um novo tipo de fundo imobiliário, que é o fundo de agronegócio. Ao invés do governo ir lá emprestar dinheiro para a cooperativa e a cooperativa emprestar dinheiro para o agricultor, agora os fundos se reuniam, pegavam dinheiro dos investidores, eu e vocês, esse dinheiro é repassado para as cooperativas e a cooperativa empresta para o agricultor. E isso fez com que surgisse um novo tipo de investimento com potencial gigantesco. Ele é tão bom e tão inocente, de certa forma, que a gente começou a pensar: gente, se é tão bom assim, por que, que a gente não começou a investir no primeiro no agronegócio, depois nos demais fundos, né? Fundo de tijolo, fundo de fundos, fundo de papel? Porque era tão óbvio que ninguém se tocava disso. E as pessoas achavam que o governo ia conseguir manter as injeções, né? A gente tem, por exemplo, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, que empresta dinheiro para negócios para que esses cresçam. Só que com o aumento populacional e uma arrecadação menor de impostos, você tem menos dinheiro para emprestar. E isso fez com que o governo não tivesse mais todo esse poder de empréstimo de dinheiro. Quando os fundos de agronegócio agora juntam dinheiro dos investidores, eu e vocês, e vai lá na cooperativa de crédito do agronegócio, empresta dinheiro, nós estamos, de certa forma, emprestando dinheiro e nos tornando sócios de negócios dentro do agro. Fazendas produtoras de grãos, fazendas de animais, de bovino, suíno, de frango. Nós temos os silos, que são os lugares de armazenagem de grãos. Só que se a gente presta atenção, o Brasil é o maior produtor de várias culturas de alimentos diferentes. Fato é uma cadeia produtiva muito grande, que precisa de muito dinheiro. Então, existem expectativas do que o agronegócio ele vai representar mais 50% do PIB nacional até 2050. Porque o Brasil não é só um país que produz. O Brasil está recebendo o apelido hoje de celeiro do mundo, tá? Então, com um pouco mais de 200 milhões de habitantes, o país hoje produz alimentos suficientes para necessidades calóricas de aproximadamente 900 milhões de pessoas, equivalente a 11% da população global. Vocês têm noção que o Brasil é responsável pela produção de 11% do alimento do mundo? Do mundo, tá? Então, nós temos aqui pouco mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, e nós conseguimos produzir para 900 milhões de pessoas, ou seja, 200 milhões somos nós, 700 milhões são as pessoas dos outros países, tá? Então, o Brasil, ele é muito forte no agronegócio. Nós temos tecnologia de plantio, de colheita, tecnologias aqui de armazenagem que não existe em outros países. No Brasil, toda a cultura de alimento consegue se desenvolver. Alimentos de outros países conseguem se desenvolver no nosso país, né? Existe uma pesquisa, eu não vou lembrar agora qual era o site que falava sobre isso, mas que ela era muito interessante. Ela dizia sobre os refugiados climáticos. Refugiados climáticos são pessoas que vão deixar os seus países porque não existem mais condições de sobrevivência naquele lugar e migram para outros lugares. Por incrível que pareça, o Brasil é o país que consegue acolher todos os povos do mundo. Nós temos climas no Brasil muito parecidos com outros países. Por exemplo, o Nordeste lembra muito o Arizona dos Estados Unidos, seco, árido, que poucas coisas conseguem nascer. Nós temos o Sul, com irrigação, lugares úmidos, muito parecido com o Japão, China, Ásia. Então, você consegue ver que culturas de alimentos desses países conseguem se desenvolver aqui no Brasil também. Centro-Oeste, nós temos climas muito parecidos com Itália, com Europa. Então, você tem alimentos que conseguem se desenvolver naqueles lugares.
Você tem capitais metropolitanas de desenvolvimento, como São Paulo e Rio de Janeiro, muito parecido com Nova York, Tóquio. Então, você tem hoje um país, que é o Brasil, que pode literalmente receber não só os povos de outros países, mas principalmente a cultura de plantio desses países, que é o que nós fazemos hoje. Né? O Brasil ele foi um país que se desenvolveu tanto pela sua própria terra, mas também pela cultura de outros países que começaram a migrar para cá. Né? Nós temos alimentos, nós temos culturas de plantas que não são brasileiras, que vieram de outros países, se deram bem no nosso solo e se desenvolveram. Então, pensando em tudo isso, a gente pode sim falar que o Brasil é o celeiro do mundo. Automaticamente, o investimento ele vem da seguinte intenção: colocar o seu dinheiro em algo que possa se multiplicar constantemente, trazer um bom retorno. O agronegócio é esse tipo de investimento, porque nós sabemos que nós somos uma grande cadeia produtiva que está cada dia maior e que automaticamente vai precisar de mais recursos financeiros. E aí eu trouxe alguns números para a gente pensar. De acordo com o levantamento do Banco BTG Pactual, em março de 2024, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de soja, com 56% das exportações totais, 31% de milho, 27% de café, 44% de açúcar, 76% de suco de laranja, 24% de carne bovina e 33% de carne de frango. Esse daqui são as nossas produções comparadas a outros países. O Brasil, ele é o maior produtor de suco de laranja. Hoje, ele é o maior produtor no mundo de soja. A maior parte dos alimentos, senhora, que você consome, que são industrializados na sua casa, é a base de soja. Pega a tua maionese, tá? Pega lá a tua maionese da marca boa e olha lá qual é a composição dela. Você vai ver que tem soja. Vai olhar outros alimentos que você consome, você vai ver que tem soja. Alguma coisa de soja tem ali no meio. Se você pega a farinha láctea da época que nós éramos crianças, que hoje a gente serve para os filhos, você olhar a composição, você vai ver que tem arroz, você vai ver que tem soja, você vai ver que tem ferro, tem várias outras coisas que são coisas que a gente tem uma produção gigantesca, tá? Então, nós somos os maiores produtores do mundo de algumas culturas de alimento e já estamos nos encaminhando para ter culturas ainda maiores de alimento, tá? Então, a gente ainda tem. Além disso, é vice-líder nas vendas de outras duas commodities, etanol e algodão. Guarde esta palavra, commodity. Commodity. Commodity é tudo aquilo que vem da terra e não passou por um processo de industrialização. O grão de café é commodity. Quando ele chega na sua casa embalado, ele é produto industrializado, tá? Quando você vende um boi gordo, ele é commodity. Quando você vende a peça de carne no açougue e você compra para consumir em casa, é produto, tá? Ou como a gente fala, subproduto daquilo que você está consumindo. Entendeu como é complexo? Não adianta vir aqui e falar para você, olha, investir em fundo imobiliário é legal. Você precisa entender sobre a cultura que você está investindo. É fundo imobiliário de tijolo de shopping center? Como funciona o shopping center? Como que ele faz dinheiro? Como que ele pega ali os aluguéis dos inquilinos? Como funciona quando você tem um monte de loja fechada? O Fiagro vai ser muito parecido. Eu estou investindo em quê? Quando eu vou lá e compro um fundo imobiliário de agronegócio, no que é que eu estou investindo? Eu estou investindo em soja? Eu estou investindo em café, em boi gordo, em frango? Eu estou investindo numa mescla disso? É galpão de armazenagem? No que é que eu estou investindo? Porque quando a gente fala de investimento, principalmente os investimentos de bolsa de valores, isso vale para ações também. Eu tenho que entender no que é que eu estou investindo. Eu tenho que entender qual é a categoria, como ela faz dinheiro, para que faça sentido eu ter uma aplicação financeira dentro ali daquele tipo de investimento. Senão não faz sentido você colocar o seu dinheiro numa coisa que você não entende, tá? O que diferencia boas investidoras de investidoras medianas, no meu ponto de vista, é o quanto você estuda.
é o quanto você entende sobre um determinado fundo imobiliário, uma determinada ação, e isso dá para a gente também uma visão de que você não vai conseguir ter muitos fundos imobiliários, muitas ações, porque você precisa acompanhar, você está se tornando sócia disso. Então, se eu estou investindo num fundo que investe em soja, café, milho, etanol e outras coisas, eu preciso entender como é que esse mercado funciona. Parte dessa produção é vendida em dólar. Então, peraí, quando o dólar aumenta, a venda desses produtos em dólar para fora também vai fazer com que o fundo tenha mais dinheiro e eu receba mais renda mensal. Então, nem sempre o aumento do dólar lá para fora é ruim. É ruim quando o Brasil aqui tem dívida em dólar. Aí é outra história, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona o fundo de agronegócio aqui para frente. Então, o que é um FIAGRO, afinal? FIAGRO é um tipo de fundo de investimento que investe nas cadeias produtivas do agronegócio, ou nas agroindústrias. Ou seja, é uma forma de um investidor aportar recursos em imóveis rurais ou atividades vinculadas ao agronegócio sem precisar desembolsar um valor alto e sem precisar cuidar de todas as tarefas relativas a uma atividade rural. Ou seja, você não vai precisar colocar sua mão na terra, você não vai precisar ir lá e plantar, e colher, cuidar de animal, você não vai precisar fazer nada disso, tá? Só que quando a gente fala de fundo de agronegócio, tem alguns tipos diferentes. Você pode estar investindo em fazenda, em silo de armazenagem, você pode estar investindo num outro tipo de imóvel rural, você pode estar investindo nas dívidas do setor do agronegócio. Então, você está investindo como se fosse tijolo e papel, só que dentro do agro. Alguns destes fundos atuam com a locação e venda de imóveis rurais, enquanto outros aplicam em títulos e valores imobiliários. Aqui eu gosto de fazer um parênteses, tá? Quando eu coloco aqui, alguns destes fundos atuam com a locação e venda de imóveis rurais, ele vai lembrar muito mais o fundo de tijolo, porque é imóvel físico, fazenda, silo de armazenagem, fábrica de engarrafamento de produtos, ensacamento de produtos. Enquanto outros aplicam em títulos e valores imobiliários. Aqui a gente está falando de dívida, quando você empresta dinheiro como no fundo de papel. No fundo de papel, o fundo vai lá no banco, compra LCI e CRI, letra de crédito imobiliário, e CRI, certificado de recebível imobiliário. No fundo de agronegócio, ele também vai investir em dívida do setor imobiliário, né, que são os títulos de dívida do setor imobiliário, só que do agronegócio. E aí a gente vai lembrar da LCA e do CRA, letra de crédito do agronegócio e certificado de recebível do agronegócio. Então, você vai ter aí um fundo que investe tanto nas dívidas do agronegócio, como pode investir também em imóveis no agronegócio, tá? Muito parecido com o fundo de tijolo e com o fundo de papel, só que no agro. Então, vamos falar assim, o fundo de tijolo e papel são das grandes metrópoles, tá? São dos grandes centros comerciais. O fundo de agronegócio é o tijolo e o papel do agronegócio, tá? Do campo. Então, eu estou saindo da cidade grande para o campo, certo? Uma forma mais fácil de você assimilar. Fundo de tijolo, papel e fundo de fundos, grandes metrópoles, centros comerciais. Fundo de agronegócio, papel, tijolo, voltado para o campo, tá? Centro, campo, tá? Muito parecido, então, com os fundos de tijolo e os fundos de papéis que vimos anteriormente. Investir em fundos de agronegócio é uma oportunidade para pequenos investidores usufruírem do maior setor da economia brasileira. Isso porque, atualmente, apesar de o agronegócio ser a atividade de maior relevância do Brasil, com participação de 27,4% no Produto Interno Bruto, o PIB, há poucas empresas do agronegócio na Bolsa. Ou seja, caso o investidor queira aproveitar uma oportunidade de desfrutar de um setor que cresce muito e já é extremamente sólido, o Fiagro pode ser a melhor porta de entrada possível, tá? E o Fiagro, ele, como eu disse, é muito novo. O Fiagro começou a ser negociado em bolsa de valores em 2021, pós-pandemia. Enquanto os demais fundos imobiliários, eles vêm aí 2010, 2015, certo? Tem alguns que vieram antes, né? 2008, 2007. Mas o fundo de agronegócio, ele é menor em idade, ele tem uma idade, ele é mais jovem, né? Então, assim, ele é um bebê, ainda comparado aos demais fundos do agro, os fundos imobiliários, desculpa,
mas ele tem um potencial de crescimento absurdo. Porque o agro, ele já é o pilar mais forte do PIB, do Produto Interno Bruto. Mas ele ainda não é o mais forte da Bolsa de Valores. Então, nós já conseguimos enxergar uma expectativa de crescimento muito grande nos próximos anos, nas próximas décadas disso. Afinal de contas, uma vez que seu país é o país que é o berço, o celeiro do mundo, você imagina que a gente vai ter que produzir cada vez mais para manter essas outras pessoas, esses outros povos, essas outras culturas, países recebendo alimento. Com isso, nós vamos ter que plantar mais. Para você plantar mais, você precisa de mais dinheiro. Para você precisar de mais dinheiro, você vai ter que pegar de algum lugar. Aí entra os fundos do agronegócio. Você vai ter uma oferta de agro aumentando cada vez mais. Hoje nós temos fundo de agronegócio a menos de R$ 10 por cota, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Segundo dados da própria B3, a Bolsa de Valores do Brasil, desde que foi criado em 2021, os FIAGROS são predominantemente adquiridos por pessoa física, somando um total de 98% do negociado em bolsa. O que significa isso? Que de 100% do que é negociado na Bolsa de Valores hoje, de fundos de agronegócio, 98% é por pessoa física, eu e você. Somente 2% são investidores institucionais, ou seja, empresas que compram do agro. Então, existe um mercado gigantesco para a gente comprar. Existe muito fundo imobiliário do agronegócio para a gente comprar. Desde outubro de 2021, o número de investidores cresceu 419%. E esse dado está desatualizado porque não saiu de 2024 ainda, tá? Mas o agro vem batendo recorde atrás de recorde. Então, a gente vai ter uma cultura de investimento muito mais forte nos próximos anos. O ativo possui as mesmas características básicas da aplicação de fundos imobiliários. Ele é isento de imposto de renda sobre o rendimento para a pessoa física. Ele tem distribuição de 95% da renda em cotas a partir de R$ 10. O que significa isso? Que ele tem as mesmas características dos demais fundos imobiliários. Ele paga aluguel mensal, tem cotas abaixo de R$ 10, tem cotas de 50, de R$ 100, mas tem cotas abaixo de R$ 10. Ele distribui 95% de tudo que ele arrecada. Então, quando o fundo de agronegócio vai lá, empresta dinheiro para o agricultor e ele paga de volta como juros, 95% de tudo que é arrecadado de volta é distribuído em forma de renda, igualzinho os demais fundos imobiliários. Então, o fundo do agronegócio ficou ainda mais fácil de entender quando você entende os anteriores. Investimento com valor baixo, investindo no setor imobiliário, só que nesse caso, do agronegócio, com valores de investimento abaixo de R$ 10. Tá? Tipos de fiagros. Lembra que eu falei que no fundo de tijolos tem fundo de tijolo de shopping, laje corporativa, galpão logístico, educacional, hospitalar e outros? Fundo de agronegócio também é assim, tá? Diferentemente de outros fundos de investimento, investir em fiagro pode ser feito em 3 tipos de veículos diferentes, como Fiagro FIDIC, direitos creditórios, fundos que investem na agroindústria e aplicam em direitos creditórios, Fiagro FIP, participações, fundos de investimento com participações de sociedades e Fiagro FII, que são os imobiliários, fundos que investem em terrenos agrícolas e ativos imobiliários. Não vou explicar o que é Fiagro FIDIC e Fiagro FIP para vocês, porque não é uma classe que nós podemos investir. Quem pode investir em Fiagro FIDIC e Fiagro FIP é investidor institucional ou qualificado. Não é o nosso caso, tá? Nós não somos de empresas que trabalham com crédito do agronegócio. Então, não é esses 2 primeiros pontos interessantes para a gente. Qual que é o que nós estamos estudando? Fiagro FII, que é o imobiliário. Fundos que investem em terrenos agrícolas e ativos imobiliários. Esse sim está disponível para a gente. Esse é o que nós investimos aí, compramos cotas todos os meses e montamos nossa carteira de investimentos, tá? Então, existem essas 3 categorias, mas o que a gente pode, de fato, investir é o Fiagro FII, FII de Fundo de Investimento Imobiliário. Vamos ver como é que funciona, então, um fundo de agronegócio. E eu trouxe aqui o SNAG 11, o SNAG. Cada um fala de uma forma diferente, mas a gente fala SNAG 11 ou SNAG 11, tá? Então, primeiro ponto aqui, antes da gente entrar dentro do SNAG 11 para conhecer este fundo.
Todo fundo imobiliário, todo investimento de bolsa é composto de um código, 4 letras e um número final. Código dos fundos imobiliários, 11. Muito importante, não é recomendação de compra. É para você sentar o bumbum na cadeira e estudar, tá? Então, eu estou trazendo aqui porque em cada aula eu trago um exemplo de um fundo ou de uma ação para vocês entenderem como eles funcionam, certo? Então, o SNAG 11, ele é um fundo do agronegócio da Suno Research. Ele custa hoje, em média, cada pedacinho, R$ 9,37, tá? Ele tem uma liquidez média diária de 1 milhão. O último rendimento foi 10 centavos. O dividend yield, né, que é o percentual que nós estamos recebendo mensalmente, é de 13,23% ao ano, tá? Então, do valor que ele distribuiu 13,23% ao ano de dividendo. Ele tem um patrimônio líquido de 604 milhões investidos. O valor patrimonial, o valor justo dele é R$ 10,21. Ele teve uma rentabilidade no mês de dezembro de 4%, né? Se valorizou 4%. E ele tem um PVP de 0,91. Aqui é a hora que vocês vão ter que ser mais técnicas. Vocês precisam ter assistido às aulas anteriores para entender os termos que eu estou trazendo a partir de agora. Então, PVP é o preço dividido pelo valor patrimonial. O valor patrimonial é o valor justo da cota, que é 10,21. E o preço é quanto ele estava custando. Então, se eu faço 9,37 dividido por 10,21, eu tenho um PVP de 0,91. O que significa isso, Bruno? Significa que está sendo vendido com desconto de 9%. Tá? Ele vai pagar para a gente 10 centavos mensal. Bruno, é sempre 10 centavos? Não. Fundo imobiliário, independente do tipo, pode pagar mais e pode pagar menos. Tudo vai depender da época do ano, tá? Tudo vai depender ali se ele está com algum problema ou não. Então, olha só. O SNAG 11, ele é um fundo novo. Ele é da Suno Research, né? Que é uma casa de investimentos aqui no Brasil. Ele investe na cadeia produtiva do agronegócio e a gente precisa se atentar a alguns pontos muito importantes aqui quando a gente fala de fundo imobiliário. Liquidez média diária, que é o volume de negociação que está tendo no dia. Eu gosto de fundos imobiliários que negociam mais de 1 milhão por dia. Como assim, Bruno? Negociam no sentido de comprar e vender. Estão negociando aí mais de 1 milhão no dia. Por quê? É mais fácil de você comprar e vender se você precisar vender ou se você quiser comprar. Fundos têm menos de 1 milhão de liquidez média diária, eles são mais difíceis de você conseguir vender se você estiver passando por um momento de crise. Então, isso serve para todos os fundos. Fundos interessantes são aqueles que têm mais de 1 milhão de negociação por dia. É claro que, se eu estiver comparando um Fiagro com um fundo de tijolo, o fundo de tijolo vai ter bilhões, às vezes, de negociação por dia, porque é uma cadeia mais antiga, né? São investimentos mais antigos. Todo investimento mais antigo vai ter um volume de negociação muito mais alto. Fundos como o do agronegócio, que são novos, que vieram desde 2021, ainda estão começando a engatinhar na Bolsa de Valores. Então, ele não vai ter tanta negociação assim por dia, tá? Mas a gente consegue enxergar que já mais de 1 milhão. Isso já é uma coisa positiva. O rendimento é importante porque é quando você vai receber aí por cota investida. Então, se eu comprar 9,37 hoje, né, se eu coloco 9,37 ali no meu investimento, todo mês eu vou receber uma média de 10 centavos, certo? O dividend yield é o percentual que ele está me pagando ali ao ano, tá? Então, esses 13,23% sobre esses 9,37. Ele vai ter te pago no ano 1,20 mais ou menos, né? Porque esse daqui é o último rendimento mensal. Esse daqui é o dividendo do ano em percentual. Esse fundo tem de patrimônio, né, de dinheiro investido, 604 milhões. Olha só, tem 604 milhões investido no agronegócio. O valor patrimonial, ele vem do patrimônio dividido pela quantidade de investidores, tá? Então, daria 10 e 21. Então, o preço justo, o preço ideal da cota
é 10,21. É como se eu chegasse lá na loja e visse que tem uma calça sendo vendida a 10,21. Só que, por cima da etiqueta de 10,21, está em promoção e está sendo vendida a 9,37. Então, você sabe que a calça vale 10,21, mas ela está sendo vendida a 9,37. Então, você está comprando com desconto. Então, se antes você precisaria desembolsar para ter 10 cotas, R$ 102,10, agora para você ter as mesmas 10 cotas, teria que ter R$ 93,70. Se eu quisesse ter 100 cotas, eu teria que ter desembolsado R$ 1.021. E se eu quisesse agora ter 100 cotas, eu teria que ter desembolsado R$ 937. Então, quando você vai colocando assim em escala, você vai percebendo que quanto menor o preço, mais você está economizando e mais você poderia comprar com a mesma quantidade e continua pagando o mesmo rendimento. Então, a gente também tem que entender isso. Eu acho que é super interessante vocês marcarem no caderno de vocês, mas vocês terem em mente. A arte de investir em bolsa de valores é comprar barato e se vender, vender caro. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos em um momento de bolsa em queda. Bolsa em queda significa investimento bom barato. O Snag 11, ele custa hoje 9,37, mas o preço justo é 10,21. Então, se a gente imagina o seguinte, que com o passar dos anos ele volta a 10,21 e você comprar 9,37, você ganhou aqui 63 mais 21, 74 centavos de valorização por cota. Porque com fundos imobiliários você ganha de duas formas. Você ganha com a valorização da cota e você ganha com o rendimento. Então, imagina que nos próximos 10 anos, ele saiu de 9, você comprou 9,37 e já chegou a cair mais do que isso, 9,37 e ele chega a 10,21, 10,50, R$ 11. Você ganhou a valorização. Tá? Você está ganhando a valorização. Nesse meio do caminho que você for investindo, você também está recebendo rendimento mensal. 10 centavos ali por cota. Então, olha, hoje eu vou lá e compro 9,37, em fevereiro eu vou receber 10 centavos. Lá em fevereiro eu compro mais uma cota, eu vou ter R$ 20, né, 18 e alguma coisa investido, e já vou receber 20 centavos. Depois de um ano eu já tenho 10, 20, 30, 40, 50, 100 cotas, eu já vou estar recebendo em média ali R$ 10 de rendimento, fora o que eu já recebi nos meses anteriores. Então, isso é muito importante que vocês se atentem também. E todas as fotos que eu trouxer aqui para vocês, os materiais, tem link para vocês irem para os sites. Então, quando eu clico aqui, olha só, eu venho aqui para o site do Funds Explorer, que traz todas as informações ali dos fundos imobiliários para mim. É o print que eu trouxe ali na apresentação, só que aqui eu vou ter, obviamente, muito mais informações, né? Então, olha só, vale a pena investir em Snag 11? O fundo Snag 11 registrou um rendimento de 13,23% nos últimos 12 meses, correspondente a um valor de 9,39 por cota. No entanto, para uma tomada de decisão sólida, é imprescindível uma análise profunda do mercado. Por isso, convidamos você a conhecer a assinatura Suno FIIs com desconto exclusivo para usuários do Funds Explorer. Então, você pode assinar a assinatura do Funds Explorer, né, do Suno Research, para fazer isso, mas vocês estão fazendo um curso, então não tem essa necessidade. Mas aqui para baixo, você vai ter várias informações sobre ele. Olha só. O retorno por cota dos últimos meses, então ele vai mostrar aqui para gente, desde o IPO. Bruno, o que é IPO? IPO é quando o fundo começa a ser vendido na Bolsa de Valores. É o que chama de Initial Public Offering, ou oferta inicial de ações, quando o fundo passa a ser negociado na Bolsa de Valores. Então, desde que ele começou na Bolsa de Valores, ele já distribuiu em renda R$ 3,02 por cota. Então, se você comprou uma cota, quando ele começou a ser vendido, você já recebeu R$ 3,02. Tá? Nos últimos 12 meses, ele pagou em 23, nos últimos 6 meses, 60 centavos, nos últimos 3 meses, 30, e no último mês, ele pagou 10 centavos. Por que isso é importante? Para você enxergar a evolução do que você está investindo e quanto ele está te pagando também. Em relação ao valor de cota atual, ele pagou 10 centavos. E 10 centavos representa 1,06 do preço da cota. Então, repara que aqui, ó, ele mostra para a gente o seguinte.
Ele pagou o atual dividendo de 10 centavos por cota em 12 de 2024, tá? Em dezembro de 24, um dividendo de 1,04% ao mês, com base na cotação de 9,59 da data em 12 de 24. O que significa isso? Que esse 10 centavos aqui que a gente recebeu equivale a 1,4% do valor da cota. Em outras palavras, quando a gente olha aqui, ó, desde o IPO, ele já pagou para a gente, em relação ao valor da cota, 32,13% de renda. Com mais 2 anos, ele já vai ter te pago rendimento suficiente para que você investiu no fundo já tenha retornado para o seu bolso. A partir deste terceiro ano, tudo que vier é lucro. Tá? Então, pensa comigo o seguinte. Você foi lá, comprou a R$ 10. Tá? Quando que você sabe que o fundo te devolveu tudo que você investiu nele? Quando ele já te pagou o total que você investiu nele em forma de renda. Então, se eu investir R$ 10 hoje e desde o IPO ele me pagou aqui 32,13% no ano, eu preciso entender que ele já conseguiu me pagar 32% do que eu investi nele. Então, quando chegar em 100%, né, já tiver me devolvido 100% do que ele já pagou desde o IPO, tudo que vier a partir desse momento é lucro. Então, o fundo já te pagou renda suficiente para cobrir o que você investiu, e a partir daquele momento, tudo que você recebe é o rendimento, o lucro, certo? Isso é uma coisa que vocês vão ver mais para frente também. Descendo aqui um pouquinho mais. Olha o histórico dos dividendos. Ele vai mostrar para você o último rendimento, o dividend yield, ele vai mostrar as datas de pagamento, tá? Então, ele vai mostrar com bastante detalhamento. E aí, aqui na apresentação, deixa eu voltar para cá, tem um relatório do SNAG 11. No que esse cara investe? Quando o material estiver disponível para vocês lá no YouTube, na descrição da aula vai ter o link para você baixar esse material, mas na apresentação aqui também vai ter para você baixar esse outro arquivo. Esse outro arquivo é a apresentação. É o relatório gerencial do SNAG 11. Bruno, o que é o relatório gerencial de um fundo? Relatório gerencial. É um relatório da gerência do fundo. É aqui que vai ter todas as informações que nós precisamos sobre o nosso fundo. Na Bolsa de Valores, por lei, todo fundo, toda ação precisa emitir relatório gerencial. O que significa isso? Que todo mês vai sair um relatório para vocês, tá? Vanderlei, eu já vou falar sobre isso aqui para vocês também, tá? Então, a gente vai ter aqui dentro uma série de fatores para comparar com outros fundos, certo? Aqui vai ser um relatório que vai falar sobre tudo que a gente precisa saber do fundo. Olha só. Sunoagro, Fiagro Imobiliário. O Sunoagro, Fiagro Imobiliário é um fundo com o objetivo de investir de modo amplo nas cadeias, deixa eu aumentar um pouquinho para a gente, cadeias do agronegócio, explorando tanto atividade de natureza imobiliária, como aquelas relacionadas à produção do setor. O fundo tem gestão ativa para a busca de oportunidades e alocação da carteira com foco no pagamento de rendimentos mensais aos cotistas. Essa, na verdade, é o objetivo de todo fundo imobiliário: investir numa certa categoria de investimento e trazer rendimento mensal para o investidor. Tá? A questão é que cada tipo de fundo vai investir numa cultura diferente: shopping, agronegócio, produção de grãos, laje corporativa. Então, cada um vai trazer aqui de acordo com o que está investindo. Sumário. Bullet points é só um nome bonito para falar sobre indicadores. Resumo ali de todos os pontos que eu mostrei para vocês. Destaques do mês, cenário macroeconômico, carta do gestor, performance e desempenho, resultado, alocação e movimentações. Alocação é o que está sendo comprado e movimentação que pode estar sendo vendido, tá?
A avaliação de risco de crédito. Lembra quando eu falei para vocês lá na renda fixa sobre rating? A, B, C, AAA, AA, B, C. Aqui também tem avaliação de risco de crédito, IESG, que é Ambiente Social e Governança Corporativa. Detalhamento dos ativos, ou seja, no que ele está investindo. Então, cada fundo vai trazer um relatório para você mensal, e este relatório geralmente é referente ao mês anterior. Então, por exemplo, esse relatório é o último que saiu, ele é de dezembro, mas ele fala sobre novembro. Ainda não saiu o de janeiro falando sobre dezembro, tá? Quando for lá em fevereiro, você vai estar analisando o relatório que saiu em janeiro, mas referente a dezembro. Quando for em março, você vai estar olhando o relatório de fevereiro, mas referente a janeiro, e assim por diante, certo? Então, todo mês você vai ter um relatório ali para você analisar. Já respondendo aqui um pouquinho da pergunta da Vanderleia, quando a gente fala do que analisar em um fundo de agronegócio ou qualquer fundo, nós estamos analisando todas essas informações, tá? Então, como que eu vou saber se um fundo é bom ou ruim? Eu vou ter uma série de critérios para analisar entre eles, certo? Aqui eu estou olhando só do Snag 11. Então, quanto que ele está distribuindo por cota, qual que é o dividend yield anual, o número de cotistas, olha, tem 106, 109 mil cotistas, né, quase 110 mil cotistas, o fechamento da cota, tem aqui o patrimônio, o dividend yield anualizado, o valor patrimonial da cota, né, quanto que vale cada cota, o valor de mercado, né, quanto que ele vale no mercado hoje. Repara que esta informação é a mesma que está aparecendo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente chega aqui no Funds Explorer, é a mesma informação que está aparecendo aqui no comecinho. Essas informações aqui que estão aparecendo para a gente, certo? São as mesmas informações que estão aparecendo aqui no relatório gerencial. As mesmas informações. O site tira essas informações do relatório gerencial para colocar na plataforma, tá? Então, lá tem quanto está pagando por cota, a quantidade de cotistas, o dividendo anual, tudo que está aqui é o que eles colocam aqui para a gente no relatório gerencial dentro da plataforma, tá? Então, a gente vai entender que o fundo de agronegócio, a gente vai ter que analisar todas essas informações aqui para falar se ele é bom ou ruim. Pegando mais um pouquinho aqui sobre o relatório gerencial, a gente vai descer um pouco mais para falar sobre os destaques do mês. Aí, olha só, eles falam o seguinte: no mês de novembro, o Snag 11 apresentou uma performance positiva de 1,2%, performando acima dos principais pares de mercado. Vocês vão perceber que quando vocês lerem as informações, algumas coisas vão ficar muito confusas. Outras vocês vão começar a assimilar, tá? O que significa isso, Bruno? Significa que tem informações que vocês vão ter que ver várias e várias vezes para vocês começarem a entender e ter a curiosidade de pesquisar também. Quando eles falam aqui para a gente que ele teve uma performance positiva de 1,2, performando acima dos principais pares do mercado, significa que o fundo conseguiu ter um resultado melhor que a concorrência, tá? Então, ele conseguiu trazer um resultado positivo acima da concorrência, tá? O fundo segue sem eventos de crédito e com carteira de crédito saudável e 100% adimplente. Em outras palavras, não teve nenhum credor, ninguém que deve para ele com débito em aberto, todo mundo está pagando, e ele está 100% adimplente, ou seja, com todos os pagamentos em dia. Não tem ninguém devendo para ele, está tudo, ó, bonitinho. Esse é o ponto. O fundo segue no ritmo anunciado no guidance trimestral de setembro. Guidance aqui a gente estava falando de meta projetada, mantendo o patamar de distribuição de 10 centavos por cota, um resultado que representa 124% do CDI líquido de imposto de renda. Aqui tem uma informação que vocês precisam se atentar muito, tá? Bruno, CDI, mas o CDI não é lá da renda fixa? Lembra do CDI, irmão gêmeo da Selic? Selic, CDI, CDB 100% do CDI. LCA 98% do CDI, pós-fixados. Lembram disso?
Olha só, ele está mostrando aqui para a gente que o resultado do fundo no ano foi de CDI, que equivale a 124% de CDI. Se hoje eu estivesse olhando, por exemplo, pensando em rentabilidade entre um CDB que me paga 100% do CDI, ou este fundo, ele me diria que, enquanto eu estou investindo num CDB de 100% CDI lá, esse fundo me trouxe 124% CDI líquido de imposto de renda. Líquido significa que já descontou imposto de renda, porque no fundo imobiliário a gente não paga imposto. Então, você tem um resultado de 124. Pensando em rentabilidade, não é segurança, tá? Segurança, renda fixa. Mas estou pensando em rentabilidade, o fundo me trouxe um percentual mais alto do que a renda fixa, tá? Vai ser sempre assim? Óbvio que não. É bolsa de valores, vai ter meses melhores, meses piores. Mas ele está mostrando para mim que ele está trazendo um rendimento relacionado ao CDI maior do que da renda fixa. Porque 100% do CDI lá na renda fixa era algo em torno de 12,15. Ele está pagando, ó, CDI, quando aparecer para você CDI mais 2,67, é 100% do CDI mais 2,67. Tá? Só que como não tem imposto de renda, isso equivale a 124% do CDI. Tá? Então, você faz 12,15, que é o 100%, mais 2,67. Isso vai dar uns 13,80 e pouquinho, né? 13,80 e pouquinho. Quando se converte 13,80 e pouquinho para o 100% do CDI, você vai ver que vai dar 124% do CDI. Lembram lá das conversões que a gente fazia na renda fixa? É a mesma coisa. Só que aqui a gente está falando de bolsa de valores. Então, ele está dando um resultado melhor do que na bolsa de valores. Aliás, desculpa, ele está tendo um resultado melhor do que na renda fixa. Mais para baixo, ele vai falar sobre várias outras coisas. Reparem que eles vão falando aqui por trechos, por parágrafos. Em novembro, o fundo adquiriu 22,35 milhões de um CRA da Cultura, que, com a alocação prevista no mês de dezembro, encerrará a alocação da carteira de crédito da quarta emissão de cotas do fundo. Aí eles vão falar vários pontos aqui do que eles estão fazendo. Ó, eles vão falar sobre Selic, destacaremos sobre o impacto da alta da Selic sobre os ativos do fundo. Então, vocês precisam ler esses materiais aqui, tá? Tese de investimentos. O SNAG 11, como um dos primeiros fiagros híbridos da indústria, híbrido vai lembrar muito fundo de fundos, compra pedaços de fundos diferentes. Foi desenhado para financiar um dos principais motores da economia brasileira, com estruturas e produtos que alinhassem retorno e segurança ao cotista. Com isso, o fundo se consolida como uma das opções mais resilientes da indústria, com performance histórica acima do seu principal benchmark, que é o IPCA mais 7. Benchmark a gente também já viu lá em renda fixa. Benchmark é comparador. Então, qual que é o comparador aqui que estão usando? IPCA mais 7%. Então, ele está tendo um resultado superior ao benchmark. O fundo oferece ao investidor a oportunidade de alocar parte de seu patrimônio em uma carteira diversificada e gerida ativamente, ou seja, gestores cuidando da sua aplicação, para buscar oportunidades de alocação com rendimentos mensais previsíveis e pouco voláteis. Uma boa previsibilidade, sem muita variação, volatilidade, mesmo agora em momentos de crise, como a gente está vendo lá na Bolsa de Valores. Eles explicam aqui para a gente como funciona o investimento no agro. Olha só que bonitinho esse esquema que eles trazem aqui para a gente. E é por isso que eu gosto muito da Sumo. A Sumo, ela desenha para a gente como que eles estão investindo. Então, olha só. Você, investidora, tem o Fiagro. O Fiagro promove e monitora a gestão de processos, incremento de governança corporativa e que vai emprestar dinheiro aqui para a cadeia produtiva do agronegócio. A cadeia do agronegócio vai produzir dinheiro que vai voltar para a gente em forma de rendimento. Então, olha que bonitinho esse esquema que ele mostra para a gente. Exatamente o passo a passo do investimento. Você vai investir através de uma gestão especializada, que é o fundo. O fundo vai escolher onde vai aplicar o dinheiro, vai emprestar esse dinheiro aí na cadeia produtiva do agronegócio, até que eles mencionam aqui para a gente, né? Evolução do agro e mercado de capitais. Então, eles vão investir no agronegócio. E players aqui, gente, são os investidores, tá? Funding é fundo, players são os investidores. Então,
fundos para investimentos e acesso de investidores do agronegócio a fatores fundamentais para o aumento da produtividade e crescimento setorial frente ao agro brasileiro. Muita coisa nos investimentos não são difíceis, é que eles gostam de americanizar as coisas. Funding, players, funding é fundo, players são os investidores, então quando você vai traduzindo, por isso que eu recomendo para vocês, Google Tradutor do lado, vão traduzindo aqui, vão pesquisando o que significa funding, o que significa cadeia produtiva do agronegócio, vocês precisam estudar a parte também, tá? Mas em resumo é isso, você empresta seu dinheiro, empresta não, desculpa, você se torna sócia, cotista, através do fundo, a gestão especializada vai fazer o investimento na cadeia produtiva do agronegócio, quando essa trouxer rendimento, a gente recebe em forma de rendimento, tá? Olha só, processo de investimento. Aqui tem todo o processo para você entender. Mais para baixo, a gente vai falar aqui, ó, cenário macroeconômico. Após eleições, mercado norte-americano sobe, enquanto no Brasil, anúncio fiscal frustra diante de duas agendas antagônicas. O que significa isso? Eles vão falar aqui para a gente, todo fundo imobiliário vai fazer isso, todo relatório gerencial vai ter isso. Eles vão falar de cenário macroeconômico, mundial, e eles vão falar sobre cenário doméstico. Cenário doméstico é Brasil, nosso país. Todas as vezes que vocês verem essa expressão, cenário doméstico significa Brasil, país onde você investe. Doméstico, Brasil, macroeconômico, o mundo. Ou podia ser macroeconômico, mundo, microeconômico, Brasil. Tá? Então, eles vão trazer aqui uma análise do Brasil e do mundo. E eu não vou ler isso daqui porque é muito grande, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Tá? Vai falar sobre índices de mercado, vai falar sobre cenário internacional. E aí, por aí vai. Ó. Repara que no relatório, a maior parte é um resumo do que aconteceu na economia. Para quem tem preguiça de ler sobre economia, fundo imobiliário é ótimo também, porque nas cartas dos gestores, que é o que a gente está vendo aqui, eles trazem um resumo do que aconteceu no último mês também na economia. Tá? Então, isso ajuda bastante você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Recomendo que vocês leiam. Vai falar sobre a curva de juros nos Estados Unidos, vai falar sobre o cenário Brasil, olha só, taxa de juros, aumento fiscal e várias outras coisas. E aí a gente vai pegar aqui mais para baixo a carteira de crédito, que é o que eles investem, tá? Cadê? Aqui, ó. Vai falar um pouquinho sobre o cenário base, taxa de juros, né? Olha só, ele vai trazer toda a informação para a gente, ó, estimativa de mercado dos próximos anos, carta do gestor, que é quando ele fala para a gente sobre coisas específicas, e descendo, tem aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui que eles vão trazer a carteira. Rendimentos, histórico de rentabilidade versus o CDI lá da renda fixa. E por aí vai. Vai falar de patrimônio. Eu não vou entrar no relatório gerencial, porque eu quero que vocês leiam esse relatório primeiro. Depois a gente vai voltar aqui lá na parte de estratégia de investimento também, tá? Alocações e movimentações. E aqui tem a carteira. Gente, presta bastante atenção aqui. O Fiagro Snag 11, ele é híbrido. Então, ele é como se fosse um fundo de fundos. Investe um pouco em dívida, investe um pouco em imóvel. Essa parte de carteira de crédito, vocês vão ver que aparece CRA. CRA é Certificado de Recebível do Agronegócio. É o LCA que a gente aprendeu lá na renda fixa. O que significa? Ele empresta dinheiro e recebe CDI mais 3%, CDI mais 4,5%, CDI mais 5%. Bruno, mas quanto que é o CDI? Aí a gente precisa ir lá na renda fixa e descobrir quanto está a taxa de juros hoje no Brasil. 12,25%. Se a gente se recorda aqui, 100% do CDI é igual 12,25 menos 0,10, eu estou falando de 12,15. Então, o CDI aqui é igual a 12,15 mais o yield, que é o rendimento a mais. Lembra quando a gente aprendeu sobre os híbridos? Pré-fixado, pós-fixado e híbrido? É como se fosse um híbrido aqui. CDI é pós-fixado, yield é pré-fixado. Então, ele está pagando 12,15 mais 3, 12,15 mais 4,50,
12,15 mais 5, 12,15 mais 4, 12,15 mais 3,52, tá? Então, o fundo vai lá nos bancos e compra essas CRAs. Tem alguns nomes que vocês podem até conhecer, tá? Ó, Boa Safra, de alimentos, Ruiz Coffees, que é de café, Leitíssimo, que é de leite, Leitíssimo 2, Chu, Nova Cultura, A Mesa, tá? Então tem o que essa carteira é bem pequena, tá? Porque tem poucos títulos de dívida, mas tem vários outros. Quem vai para Goiás, quem vai para Minas, quem vai para o Espírito Santo, até mesmo aqui no interior, né, de São Paulo, já passou por fazendas, por lugares que trabalham com produção, né, de alimentos, vai perceber que tem alguns nomes conhecidos aqui. Essas empresas precisam pegar dinheiro emprestado para crescer. Então, elas vendem as CRAs dentro dos bancos, o fundo vai lá e compra essas dívidas e monta a carteira. Então, isso daqui é só uma carteira de dívida, tá? E olha só, você vai ver o valor investido também, a quantidade de duração das aplicações. Ó. Duration significa quantidade de anos. Toda aplicação da renda fixa, lá na renda fixa, tem vencimento. Aqui eles chamam de duration, que é a quantidade de anos, certo? Volume investido, isso aqui em milhões, tá? 342 milhões, 50 milhões, 41 milhões, 14 milhões, 31 milhões, 22 milhões, por aí vai, certo? Mais para baixo, ele vai falar agora sobre os imóveis. Olha só, imóveis. Eles têm 2 imóveis da Boa Safra, tá? 2 imóveis. Tem um aqui, ó. Imóvel rural de Sorriso, que é fornecedor de soja. Imóvel rural Primavera, fornecedor de soja também. O que são esses imóveis? A gente está falando de imóvel, nesse caso vai ser fazenda de soja. Fazenda e a armazenagem, no caso. Certo? Então, olha só, ele tem dívida, fundo de papel, ele tem imóvel, fundo de tijolo. E ele ainda vai comprar cotas de outros fundos. Então, ele também tem cota de outros fundos. O SNFZ11, que é um outro fundo que a Suno tem também. Então, o que eles fazem? Eles investem em dívida, imóvel e fundo de fundos, certo? E por aí vai. Alocações no que eles estão investindo mais, exposição por setor. Então, a maior parte da carteira do fundo está em CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio, tem 8,9 em imóveis e tem 3,3 em FDIC, que são os créditos, né? E de Fiagro ele tem mais um pedacinho ali também. Aí tem aqui, ó, as notas de crédito. A maior parte da carteira está em A2, 34% está em A3. Vocês vão precisar daquela tabela do rating, que a gente aprendeu na renda fixa para ver isso. O indexador da carteira, 77% está em CDI e 8,9% está em IPCA. E aqui tem os devedores, ó, Boa Safra, Leitíssimo, Agropecuária Ruiz Limitada, Sinagro Produtos Agropecuários, Lavoro Agrocomercial, Sementes Chu, Terra do Brasil, Canaça, Rural Brasil, Francisco de... Olha só a quantidade de gente que deve para eles. Então, quando você compra uma cota de menos de 10 reais, está investindo em todas essas dívidas aqui, ó. Você está recebendo de todas essas pessoas, essas empresas do agronegócio, tá? E aqui tem as cadeias produtivas, ó. Eles investem principalmente em soja, café, laticínios e híbridos, exposição no Brasil. E eles mostram aqui para a gente a concentração, avaliação de risco de crédito. Então, gente, esse relatório gerencial, como eu disse, ele vai estar dentro do material complementar para vocês, certo? E vai estar também na descrição do vídeo da aula. Peguem e leiam, tá? Leiam esse material. Bruno, mas você fala, às vezes eu não consigo entender. Você falou sobre dividendos, você falou sobre CDI, você falou sobre. Leiam. Vocês só vão entender se vocês lerem o máximo possível, tá? E aí, sobre a comparação. Vamos falar aqui um pouquinho sobre como comparar, né, os fundos de agronegócio. Deixa eu
Vou dar vocês para cá, para a tela da apresentação. Aí, que eu sumi. Aqui, cadê? Pronto. Vamos falar agora sobre comparação, tá? A Vanderleia perguntou aqui no chat como que eu comparo, né? Como que eu sei que um fundo é melhor do que o outro? Primeira coisa, isso aqui vocês têm que ter em mente que vocês vão ter que entrar no Google e vocês vão ter que pesquisar fundos de agronegócio, códigos de agronegócio. Ele vai trazer para você uma série de informações, uma série de códigos para você estudar. Repara que eu trouxe aqui um comparador de indicadores. Isso daqui você vai encontrar no site do Status Invest, do Funds Explorer, de forma gratuita. Quando você coloca o código dos fundos, e aí quando você clica aqui, opa, peraí, deixa eu botar aqui a notícia, para vocês lerem depois. Quando vocês vêm aqui, ó, na aba do Funds Explorer, vocês vão ver que tem aqui, ó, ferramentas, estudos, carteiras, placar de FIIs, simulador, comparador de FIIs. Vocês vão vir aqui em comparador de FIIs, vão clicar nessa opção, ele vai trazer vocês para essa outra tela, vocês vão descer, repara que aqui, ó, ele pede para você adicionar o ativo. Adicionar o ativo. Quando você adicionar o ativo, olha só, eu vou colocar aqui, ó, o ativo que a gente estava olhando. Snag 11. Eu vou clicar aqui na busca. Ele aparece aqui embaixo, ó, resultado da busca, Snag 11. Adicionar. Aí você vai colocar outro código de agronegócio. Quando você estiver olhando fundo imobiliário, você sempre vai olhar de acordo com aquele setor que você está olhando. É fundo de agronegócio, vou comparar com fundo de agronegócio. É fundo de shopping center, vou olhar com fundo de shopping center. É fundo de logística, vou olhar com logística. Eu não posso comparar logística com shopping center com fiado, tá? Não faz sentido. Snag 11, XPCA 11. Estou falando aqui alguns fundos que eu lembro de cabeça. Adicionar. Deixa eu ver aqui mais. XPCA 11. Deixa eu ver quem mais. VGIA 11. Adicionar. Vou colocar só esses três para a gente comparar. E comparar. Repara que o simulador ele vai trazer com uma estrelinha na frente quem tem os melhores resultados. Tá? Então, olha só. Ele trouxe para a gente aqui, ó, que o VGIA 11, que é o último, é o melhor em quantidade de indicadores, porque ele tem 4 estrelinhas, enquanto os outros têm somente um em cada. Só que a gente tem que entender o seguinte: não adianta você ler isso daqui separadamente, você tem que entender o conjunto. Então, olha só, patrimônio líquido é o total que o fundo tem de dinheiro. Quem tem mais dinheiro hoje? VGIA 11, 803 milhões. Cotação. A cotação ela é um pouco indiferente, porque aqui é o valor da cota, tá? Então, assim, é só o preço dela. VP por cota, o valor patrimonial por cota. 10,21, 9,44 e 9,29. O valor por cota, quando você coloca aqui, ó, repara que se você coloca nesse pontinho de exclamação, ele mostra aqui para você, ó, valor patrimonial por cota indica o valor do patrimônio dividido pelo número de cotas. Se esse valor for maior que o da cota, em teoria, você estará adquirindo o ativo por um preço abaixo do seu valor patrimonial. Em outras palavras, se você está comprando um investimento que custa 10,21, mas hoje está sendo vendido a 9,39, você está comprando ele com desconto. Aqui, os outros também estão com desconto, tá? Então, aqui, ó, tem até um erro nesse simulador, porque é o mais descontado. O mais descontado é o XPCA 11. Por quê? O preço ideal é 9,44 e ele está sendo vendido a 5,90. Então, ele está sendo vendido com 0,38% de desconto. Ele está custando 0,62 para 100 falta 38. Então, 38% de desconto. Esse daqui está com 9% de desconto, esse daqui está com 12% de desconto.
Liquidez média diária, quanto tem de negociação por dia? Ó, 1.755.000, 1.200.000, por isso que aqui o GE11 ganhou mais um ponto. Cotistas, quantos cotistas tem? A gente vai ter aqui, ó, 109.000, 104.000, 170.000, por isso que ganha mais um ponto. Último rendimento, de preferência, quanto maior, melhor. Aqui era para ter colocado, que é o VGIA 11 também, porque ele pagou 11 centavos por cota. Então, quem está pagando maior rendimento. Yield anual, aqui está mensal, mas é anual. Quem tem o maior pagamento anual? XPCA 11, 16,95, por isso que ele ganha um ponto. Em segundo lugar, VGA 11, em terceiro, o SNAG 11. Yield dos últimos 12 meses, né? Aqui é o mensal. Aqui eles meio que, acho que inverteram no simulador, porque yield mensal é o de baixo. Yield anual é o que está aparecendo em cima, tá? Então é só trocar. Eles trocaram a ordem aqui, tá? Então, quem está pagando maior rendimento mensal aqui foi o VGA 11. Então, a gente tem mais pontos positivos para o VGA 11 do que o SNAG 11. E sabendo disso, por essa análise que apareceu aqui no Funds Explorer, agora que eu sei que o VGA 11 é o melhor entre os três, eu vou pesquisar somente sobre o VGA 11. Aí eu vou vir aqui, ó, no nome dele, vou clicar e o site vai me trazer aqui somente para a aba do VGA 11. E olha só, ele deixa até você receber informações extras sobre ele. Quando você vem aqui e clica num fundo específico, ele traz relatórios. Tá vendo? Aí você pode colocar aqui, ó, seu e-mail, seu nome, seu telefone, valor do seu patrimônio, quanto que você consegue investir mensalmente e veja o relatório agora. Ele manda as informações aí para você, tá? Então, ele vai te trazer aqui para você ler todas essas informações, certo? E aí, para você pegar o relatório gerencial, se você não encontrar aqui, ó, geralmente o relatório gerencial dos fundos está aqui no final, ó. Tá vendo que não tem aqui relatório gerencial? Quando você procurar um relatório e não aparecer em um site, você pode usar aí o Status Invest. Então, eu vou abrir uma outra aba aqui rapidinho para você conseguir pegar o relatório gerencial no Status Invest. Então, você vai vir no Status Invest, ó, o outro site que a gente já viu outras vezes, vai colocar o código do fundo VGIA11, ele vai trazer as mesmas informações que o Funds Explorer, afinal de contas, ele só mudou de plataforma, mas está trazendo as mesmas informações. E lá no final da plataforma, lá no finalzinho aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui da frente. Lá no final, você vai ver que na parte de comunicados você vai ter o relatório gerencial. Ó, relatório gerencial. Você vai vir aqui em abrir, ele vai abrir uma outra aba para você, que vai trazer o relatório do fundo, tá? Agora você vai poder estudar sobre o VGIA 11. Então, assim como a gente viu do SNAG 11, você vai poder ver também o do VGIA 11. E vai ter basicamente as mesmas informações do que o do anterior, porque o modelo de relatório é o mesmo. E aqui você vai entender o que ele faz, no que ele está investindo, a carteira. Olha a carteira dele. Esse daqui só investe em dívida do agronegócio. É diferente do SNAG 11. O SNAG investe em dívida, imóvel e fundos. Esse daqui investe só em dívida, CRA. Tá? E aí você também vai poder ver, ó. O SNAG 11 tinha acho que 8, 9 CRAs. Esse aqui tem mais. Tem bem mais, né? Se você reparar, ele vai ter uma quantidade bem maior de CRAs. A gente viu que ele pagava lá CDI mais 3, mais 4, aqui também paga CDI, ó. CDI mais 4,95, CDI mais 4,20, CDI mais tanto, ó, tudo CDI. Tá? Vencimento, quanto que vence as aplicações, tá? Quantidade de anos, o pagamento mensal, vai ter a quantidade que ele investe em cada um deles, certo? Então, você vai poder pegar agora esses relatórios e comparar de um com o outro. É como se você estivesse escolhendo. Que garrafa é melhor? Essa ou essa? Tudo vai depender. É o mesmo preço? Ah, então essa é melhor, porque essa daqui
o mesmo preço e vem mais água, né? Eu consigo colocar mais água. Ah, mas eu queria uma que coubesse na minha mochila. Ah, então para caber na minha mochila, essa daqui é melhor do que essa daqui. Ah, mas essa daqui tem uma quantidade de água maior do que essa. Então na rua eu teria que encher essa duas vezes. Com essa daqui eu só vou investir uma vez, só vou encher uma vez. Então, quando a gente está falando de fundo de agronegócio, ou qualquer tipo de fundo, eu tenho que entender, principalmente, o que faz um ser melhor que o outro. Rendimento, qual está mais descontado, quem tem mais investimentos, qual tem a melhor carteira, certo? Então, isso vai ajudar vocês a lerem melhor os relatórios, ok? Se vocês ficarem com dúvidas aqui nessa parte, porque agora, gente, não tem muito o que a gente fazer, a gente precisa sentar e estudar. Igual eu falei nas aulas anteriores, né? Eu já venho falando de fundos imobiliários há algum tempinho. Vocês vão ter que sentar e estudar fundos imobiliários. Peguem sites, peguem vídeos na internet, tem muito conteúdo bom na internet, tem muito conteúdo bom nas redes sociais também falando sobre fundos imobiliários. Então, sentem e estudem, tá? Porque isso daqui só vai ficar mais simples conforme você for estudando os termos, as outras informações. No material complementar de hoje, eu vou trazer para vocês uma planilha onde eu vou colocar lá para vocês todas as informações que nós precisamos colocar para considerar qual é o melhor fundo imobiliário. Eu vou mostrar do zero, desde o zero da planilha até a pesquisa dos fundos, o que nós estamos analisando, região. É um material complementar um pouquinho mais extenso, eu acho que tem quase uma hora de duração, se eu não me engano. Ele é maior, é quase mais uma aula, porque eu quero te mostrar a estratégia, o que, que você olha para montar uma carteira de fundos imobiliários, não só com Fiagro. Eu vou te mostrar tijolo, papel, fundo de fundos, fundo de agro e desenvolvimento, tá bom? Essa é a nossa primeira parte da aula. Na segunda parte, a gente vai ver fundos de desenvolvimento, tá bom? E aí, se eu conseguir, eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre os fundos anteriores, a gente vai falar um pouquinho sobre bolsa de valores também, como é que está o mercado, como está o mercado de fundos imobiliários hoje, tá bom? Certo? Agora são 10h50, a gente volta 11h10, tá bom? Então vamos fazer um intervalinho, 10h50, a gente volta 11h10. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar aqui à disposição, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.